São 6 horas e 43 minutos, voltamos aqui com a notícia de frente. Que bom que você está aí ligadinho na gente, viu? Vamos agora diretamente lá para Várzea Grande. Vamos saber como que está o andamento da vacinação contra a Covid-19. Por lá a situação é um pouco melhor do que aqui em Cuiabá. Vamos conferir então. No ginásio Fiotão, onde funciona o principal núcleo de vacinação em Várzea Grande, o movimento nesta terça-feira estava bem tranquilo, embora existem cerca de 1.000 pessoas agendadas por dia para receber a vacina. A gente sabe que tem um número muito grande de pessoas que faltam nesse agendamento. E a gente até pede, faz um apelo aqui para a população, para eles olharem diariamente o site da Prefeitura de Várzea Grande, olharem o seu cadastro e olhar para verem a data e local e o horário do seu agendamento, para evitar que haja essas faltas. A superintendente de Vigilância em Saúde garante que o cadastro está ativo, recebendo novas inscrições e que não há risco de faltar imunizantes para a primeira dose. Nós temos uma quantidade segura para a nossa agenda. Quem ainda não se cadastrou, o site está aberto, tanto para os grupos anteriores, comorbidade, idosos, gestantes com comorbidades e também na faixa etária de 50 a 59 anos. Para a segunda dose não há risco, segundo a gestora. No caso da Coronavac, que ainda está sem novas entregas pelo Ministério da Saúde, está sendo aplicada em um único dia, na terça-feira, para evitar a perda de doses no frasco. O município fez um planejamento para garantir todo o ciclo da vacinação contra a Covid, independente de qual imunizante foi aplicado em primeira dose, como a Pfizer, AstraZeneca e a Coronavac. No nosso estoque nós temos a garantia da vacinação, tanto de primeira quanto de segunda dose. E no momento não corremos esse risco de ficar sem estoque. A coordenação da campanha aqui em Várzea Grande faz um alerta para as mulheres gestantes e puérperas com comorbidades. É que esse público estava com a vacinação suspensa por uma orientação do Ministério da Saúde. Mas ainda esta semana será reaberto o cadastro para a vacinação. Só que neste caso, essas mulheres precisam de uma autorização médica e vão receber o imunizante da Pfizer. A gente até faz a orientação, no nosso site ainda não está aberto, mas nós já vamos abrir para essas mulheres que já procurem os seus médicos, já procurem porque elas precisam dessa autorização. Bom que em Várzea Grande, a vacinação continua, cenário diferente em Cuiabá, que nessa quarta-feira ainda permanece incerta se vai haver a continuidade da campanha hoje ou não, porque os estoques dos imunizantes estavam chegando ao fim, viu? Ontem, apenas 500 doses tinham lá na Assembleia Legislativa dos imunizantes da Pfizer, apenas 6.000, ou seja, uma quantidade insuficiente, tá? Mas voltando ainda a falar de Várzea Grande, que a gente viu lá que o cenário é bem diferente, a imunização acontece, eu vou chamar ao vivo agora o repórter João Fernandes, que vai dizer pra gente. João, teve encontro aí especial entre o prefeito de Várzea Grande com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Qual foi o assunto? Conta pra gente. Pois é, Luciana, a exemplo do encontro do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, aconteceu também com o prefeito Khalil Baracate aqui de Várzea Grande. E o assunto mesmo, com essa segurança no estoque das vacinas, o assunto foi, obviamente, o imunizante. Por isso viemos aqui em frente à Prefeitura de Várzea Grande para falar, inclusive, desse encontro entre o prefeito de Várzea Grande, Khalil Baracate, com o chefe do Executivo, também com o presidente Jair Bolsonaro, obviamente, esteve presente, é isso que eu quero dizer, o senador Jaime Campos, para tratar do assunto vacina. Esse encontro aconteceu em Brasília, no Palácio do Planalto. Khalil Baracate, ele disse que Bolsonaro se mostrou sensível à questão, a esse pedido de doses extras. O quantitativo dessas doses deve ser divulgado já nos próximos dias. Abre aspas. Nos reunimos com o presidente para discutir o envio de mais vacinas para Várzea Grande. E o presidente se mostrou bastante sensível à nossa questão e confirmou que vai nos enviar mais doses.
Agradeço também ao Jaime Campos, ao senador, por ter ajudado nesse assunto. Quem disse isso foi o prefeito aqui de Várzea Grande, Calil Baracate. Na última semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele confirmou a destinação de doses extras da vacina contra a Covid-19 para a Prefeitura de Cuiabá, como eu disse agora há pouco, em contrapartida à realização de jogos disputados pela Copa América ao longo do mês de junho na capital. Na mesma linha, Calil afirmou que Várzea Grande é a porta de entrada da Baixada Cuiabana, já que todos os estrangeiros desembarcam no aeroporto Marechal Rondon, que fica, obviamente, aqui na cidade. Segundo ele, então, nada mais justo do que o envio das doses para a cidade. Aliás, Várzea Grande abriga o aeroporto da cidade, onde todos chegam e são recebidos. Ainda segundo o prefeito aqui da cidade, a expectativa é de que os imunizantes sejam enviados em conjunto com os lotes que virão para Cuiabá. As doses serão entregues presencialmente por Queiroga, o ministro da Saúde, que nesta semana confirmou que virá à capital mato-grossense. Portanto, houve o pedido do prefeito de Cuiabá e agora também o pedido aqui do prefeito de Várzea Grande. Agora, uma notícia nada boa, né, Luciano? A gente fala aqui que os números continuam crescendo da Covid-19 aqui no nosso estado e nas últimas 24 horas, infelizmente, mais 43 pessoas morreram vítimas do coronavírus. Nesse mesmo período de 24 horas, em um dia, mais 2.363 pessoas contraíram o vírus aqui em Mato Grosso. Na tela, agora você acompanha os números totais dessa doença terrível aqui no nosso estado, que até agora registra 431.920 casos confirmados, mortes registradas, infelizmente, 11.509. Passamos, portanto, de 11.500 mortes aqui no estado. Pacientes recuperados, 406.115. Internados neste momento, 1.708 pacientes em isolamento, em monitoramento, se tratando, da Covid, 12.523. A ocupação de leitos, a ocupação continua muito alta e preocupante. Olha só, beirando aí os 92%. Você vê aí no cantinho inferior direito da sua tela, 91,73%. Na parte de cima, a ocupação de leitos de enfermaria, 42%. Portanto, esses os números totais da Covid-19 aqui no estado. Destaque, portanto, para essas mortes, mais pessoas perdendo essa batalha nas últimas 24 horas. Nesse cálculo, mais 43 pessoas, infelizmente. Viu, Luciana? Eu volto contigo. Oi, João, muito obrigada aqui, pelas suas informações. De fato, são números muito preocupantes, A ocupação de leitos de UTI continua subindo, acima de 91% e as 43 mortes. Obrigada, pelas suas informações. E o João também destacou aí um outro assunto muito importante, em relação ao pedido do prefeito de Várzea Grande, fazer esse pedido também, para o presidente da República. Será, Kleber, que nós teremos aqui a Calil Vac, é isso mesmo? É que o Calil estava assistindo Notícia de Frente, quando o Kleber sugeriu, foi aqui neste programa, para que nós possamos ser justos, na semana passada. O Kleber sugeriu, achei uma ideia espetacular, até porque nós temos uma cidade co-irmã aqui, de Cuiabá, E o Calil deveria estar assistindo e falou, rapaz, você sabe que o Kleber acho que tem razão. Então eu vou me retratar aqui, Kleber Vac. Kleber Vac. Calil Vac. Calil Vac. Até porque o princípio aí que a gente tocou nesse assunto é porque assim, não faz sentido você adotar determinadas políticas públicas em Cuiabá, desprezando Várzea Grande e vice-versa. Exatamente. Qual que era a justificativa para o Emanuel Pinheiro ter feito o primeiro golaço aí? Olha, então mande mais vacinas para Cuiabá, já que a gente vai recepcionar a Copa América, para a gente imunizar mais a população, como uma medida compensadora, compensativa. Justo argumento, inteligente, etc. e tal. Mas ele serve também para Várzea Grande. Para começo de conversa, o aeroporto está em Várzea Grande. Várzea Grande. Os CTs, para as equipes treinarem, estão em Várzea Grande. E fora isso, no dia a dia, as cidades são co-irmãs, são geminadas, são conurbadas.
E é muito comum pessoas morarem em Cuiabá, trabalharem em Várzea Grande e ao contrário também, morar em Várzea Grande e trabalhar em Cuiabá. Tudo favorável, né? Então, a atitude tinha que ser a mesma. O prefeito Calil, eu conversei com ele ontem para saber disso, como é que foi. Ele já tinha feito a solicitação ao Emanuel Pinheiro. Veja, o Emanuel Pinheiro é prefeito do MDB, do mesmo partido que o Calil Baracate. Ele falou com o Emanuel Pinheiro na semana passada, depois que a gente fez a sugestão aqui, mas o Emanuel fez corpo mole, falou, não, esse gol é só meu, quero entrar sozinho, não vou compartilhar. E o Calil aí acionou o senador Jaime Campos, que tem um senador Várzea Grande, né? E falou, muito bem, eu sei chegar em Brasília também. E fez esse outro golaço aí, parabéns para o Calil, para o senador Jaime Campos. E aí, se o Nenel tem o Nenel Vac, então agora o Calil tem a Calil Vac. E eu estava fazendo uma conta com o prefeito Calil, ele falou, olha, eu não pedi um número específico para o presidente. Eu falei para ele que a gente gostaria de universalizar a vacina se possível. Até porque não tem quantitativo definido. Aí o presidente falou para ele o seguinte, ele me disse, falou, prefeito, eu não posso dizer para o senhor qual é o número, porque isso depende dos estudos que o ministro está fazendo. E também ele deu uma informação importante, que a Conmebol destinou um número de vacinas para o Brasil em razão da Copa América. E as vacinas que virão inicialmente serão essas que a Conmebol doou. Só que assim, Várzea Grande tem aproximadamente 300 mil pessoas, como está se vacinando só adultos, nós caímos aí para 70%, 65% da população. Estamos falando a população a ser vacinada em torno de 200 a 210 mil indivíduos. Segundo o Calil me falou ontem, 70 mil pessoas já foram vacinadas, primeira dose. Então, o déficit lá para universalizar seria em torno aí de 130, 140 mil doses. Se vier 30, 40, ótimo. Se vier uma vacina a mais, né, pela iniciativa dos prefeitos, a gente já tem que comemorar. Mas virão muito mais, né? E já tem o que se espera também, professor, rapidinho aqui para concluir, é que o Emanuel Pinheiro vai ter que dividir o palco com o Calil quando o ministro vir aqui essa semana, tudo indica, para fazer o anúncio dos quantitativos. E existe uma expectativa muito grande, inclusive uma matéria da Luciana Gavilha, que foi praticamente todos os jornais nossos aqui do Grupo Gazeta de Comunicação, com relação às vacinas. Vai parar a vacinação, não vai parar a vacinação? E eu recebi ontem, no finalzinho da tarde, a informação que existe sim já previsão, Luciana, para o final de semana, para este final de semana, de Coronavac, que é a vacina mais esperada por conta da segunda dose. Muitas pessoas... Isso é mais rápida, né? Exatamente. E aí, professor, como a previsão é apenas para o final de semana da Coronavac, que hoje o estoque é zero, né? Desse imunizante é zero. E da AstraZeneca, Pfizer hoje ainda tem. Também hoje já acabou, já porque acabou. O restante era apenas de 500 doses lá na Assembleia, porque existem 17 mil doses ainda da AstraZeneca, mas a coordenadora da campanha, a Valéria de Oliveira, foi muito taxativa. Ela disse o seguinte, eu não vou usar essas 17 mil doses da AstraZeneca para fazer a primeira aplicação, que é para garantir a segunda dose, para não acontecer o mesmo com a Coronavac, né? Haver um atraso aí da segunda dose. O governo federal está pressionando muito as farmacêuticas, pelo menos duas farmacêuticas, né? A Johnson, que fabrica a Janssen, né? E a Pfizer, para poder fazer um adiantamento de vacinas, né? Para que realmente nós possamos receber aí um lote consistente. A Pfizer está depositando no Brasil ainda esta semana 2 milhões e 400 mil doses. E tomara que chegue. E olha só, Kleber e professor, tem uma notícia muito positiva também ainda falando sobre os imunizantes. É porque ontem, lá na Câmara, o senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes, teve uma grande vitória, muito importante, viu? Porque a Câmara aprovou que a indústria farmacêutica, mas do ramo veterinário, possa fazer a produção também de imunizantes contra a Covid-19. Agora, o projeto de lei, claro, vai para o Senado, vai ter uma aprovação aí muito tranquila e em breve, com certeza, o presidente deve sancionar. Nós temos até uma declaração aí do senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes. Verônica, vamos ver se a gente consegue aí, que ele estava muito satisfeito, né, não por menos com essa conquista. Vamos ver. A situação do Brasil em relação à vacinação exige que adotemos uma postura incansável e eficiente na fabricação de vacinas. E isso está ao nosso alcance. Podemos e temos condições de produzir em grandes quantidades, suficiente para atender toda a nossa população e ainda podendo exportar, gerando empregos aqui no Brasil
e desenvolvendo a nossa ciência e tecnologia. Por isso, poderão ser produzidos a partir desse parque de saúde animal até 400 milhões de doses em apenas 90 dias. E a aprovação agora pela Câmara Federal do projeto de lei 1343 de 2021, de minha autoria, nos dá a certeza disso. Agora o projeto volta para o Senado e, com certeza, aprovaremos no Senado o mais rápido possível e terminando o processo legislativo para que seja sancionado pelo presidente da República. Por isso, a ordem é vacina, vacina e vacina no braço de todos os brasileiros. Parabéns, então, senhores, pensadores magníficos de Mato Grosso, aqui do programa Notícia de Frente. Esse é o ambiente político que a sociedade espera, né? O prefeito da capital pedindo imunizantes para o governo federal, depois o prefeito de Várzea Grande, aí vem o senador por Mato Grosso e consegue, né, fazer com que a Câmara aprove, né, esse projeto de lei para que a indústria farmacêutica do ramo veterinário também produza imunizantes. É isso que a sociedade espera? É isso que sempre eu defendi aqui neste programa e nos programas que eu apresento. Um pacto pelo Brasil, né? Não um país dividido, em que os poderes e a população pudessem, de certa forma, unidas, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Inclusive, houve uma reunião nesse sentido em Brasília, para que nós tivéssemos tratado, sobretudo, a questão da pandemia com um pouco mais de eficiência, com um pouco mais de união, nesse momento tão difícil que a sociedade vem passando, né? Essa iniciativa do Wellington Fagundes, ela é muito importante porque ela pode, sobretudo, né, acelerar o processo de vacinação em nosso país, utilizando exatamente as fabricantes de produtos veterinários, né? Numa redução de até em 90 dias, praticamente, quer dizer, você tem condições de vacinar um contingente considerável de pessoas num prazo curto, né? Imagine você, Brasil fabricando os seus próprios insumos, aumentando a fabricação de vacina Butantan e Fiocruz, tendo a vacina brasileira Butanvac nos próximos meses, recebendo vacina suficiente para vacinar a população até o final do ano. Quer dizer, então a gente entra num ritmo realmente bastante elevado e importante em um momento como esse, porque só a vacina vai resolver, como já vem resolvendo em outros países, algo importante, Kleber. Inclusive, eu vi uma entrevista ontem com o Fernando Gemen, que é o atual presidente do Hospital Sírio-Libanês, dizendo que a pandemia da Covid-19 vai virar uma H1N1. Nós vamos vacinar esse ano que vem vai vacinar de novo, vai entrar num ciclo de vacinação anual por conta das mutações, né? Daí a importância das pessoas tomarem vacina. Então, quando eu vejo que a pessoa está escolhendo vacina, não está indo tomar, sabe? A imprensa nacional batizou esse comportamento de sommelier de vacina. É algo... Pessoa que coisa absurda, que é o paladar da vacina. São imunizantes, né? Imunizantes. E falar nisso, tem um destaque aqui no A Parte do Jornal A Gazeta de hoje, que eu vou mostrar aqui, que fala, eu vou ler, que é uma nota curta, viu, Luciana? A senhora autoriza? Autorizadíssimo, o Jornal A Gazeta em mãos, a Luciana autoriza. Luciana. Cadê o Joãozinho para mostrar aqui? Me orientaram a mostrar aqui. Aí, ó, Joãozinho. Aqui o Joãozinho. Está mostrando aqui, pronto. Na coluna A Parte do Jornal A Gazeta de hoje está aqui, uma notinha aqui. Recusa da vacina. A Secretaria de Saúde de Cuiabá está preocupada com a quantidade de pessoas que deixam de se vacinar, mesmo com agendamento confirmado. São, no mês de junho, 1.000 pessoas, em média, que não compareceram aos locais de vacinação. Um dado curioso e polêmico é a resistência de profissionais da educação em se imunizar. Está aí a notícia do Jornal A Gazeta, que vem ao propósito do que nós já falamos aqui ao longo dos últimos dias, que as pessoas estão, na verdade, não estão pensando em quem elas amam, quando elas têm essa atitude de não tomar vacina. Estão sendo egoístas. Muito. Né? E porque imunizar-se nesse momento é cuidar do outro. É cuidar do pai, da mãe, do filho, do irmão, das pessoas que você gosta.
Não se imunizar é colocar todas essas pessoas. E o que eu acho interessante, Kleber, é a pessoa dizer assim, mas teve fulano que tomou vacina, teve febre, teve dor de cabeça. Cara, o que é uma febre? E o que é uma dor de cabeça se comparado com um entubo, uma intubação? Professor, só pensa assim, quem não teve Covid, não teve nem a forma moderada dessa doença, é desconhecimento, é ignorância e vale aí para reflexão, viu? Tome a vacina, tome o imunizante. Toma logo. E olha só, e falando ainda, tá, sobre o atendimento como um todo, não só dos imunizantes, não, mas lá no centro de triagem, chamou muita atenção uma mensagem que nós recebemos ontem, não houve tempo hábil para a gente mostrar aqui no programa, mas eu faço questão de estar mostrando o que pode estar acontecendo lá no centro de triagem, tá, e pode ser grave essa situação. Olha só o que ocorreu. Bom dia, bancada. Quero apontar aqui uma falha no centro de triagem de Covid no atendimento na Arena Pantanal. Embora tudo bem organizado desde a chegada do cidadão, mas pecam após a detecção da Covid no final do atendimento, pois dão uma cartela de 4 comprimidos de dipirona de 500 miligramas e 2 comprimidos de ivermectina. Depois disso, despedem do paciente sem dar uma opção de acompanhamento. É por isso que muitos retornam a uma unidade de saúde, tem em seu desfavor um agravamento no seu quadro. A impressão que passa é simplesmente ter registros na estatística. Fala aí, Haroldo, Luciana, Kleber. Quem está falando aqui é o Natan Costa, lá do Distrito da Guia. E o Natan encaminhou também até o receituário, para provar que o kit Covid, que está descrito aqui, tem até a hidroxicloroquina, tem a azitromicina, ivermectina, mas ele recebeu só esse medicamento, a ivermectina e também a dipirona. Aqui ele até mandou o registro dos medicamentos, ou seja, no mínimo ele queria pelo menos uma azitromicina, não conseguiu os medicamentos. E aí, que atendimento é esse? Será que o kit Covid está acabando lá no centro de triagem? Será que é isso que está acontecendo? Lima. E aí, Kleber, que tratamento é esse? Com ivermectina, com hidroxicloroquina? Esse é a razão de ser da CPI do Senado. Porque com base nessa orientação, nesse protocolo, são mais de 5.500 prefeituras no Brasil, professor. Mais de 5.500 municípios no Brasil, para atender onde estão residindo mais de 210 milhões de almas brasileiras. Com base nesse protocolo, nessa orientação do Ministério da Saúde, todo mundo saiu desesperado para comprar kit Covid. Prefeitos faziam questão de anunciar, eu comprei o kit Covid e eram aplaudidos, governos do Estado. E assim, esse kit, se ficar comprovado ao final das contas, como está até hoje, que alguns dos itens são ineficazes, então, assim, foi dinheiro jogado fora. É placebo, é ministrar placebo para as pessoas. Então, assim, não estou dizendo que eu tomei esse kit. O meu médico prescreveu, eu não sou médico, eu confio nele, ele prescreveu, mas o meu médico, assim, eu converso bastante com ele, ele próprio foi honesto e dizer, olha, tudo que se refere ao coronavírus, à Covid-19, está sendo tentativas, testes. Isso, exatamente. É uma doença nova no mundo. Isso. No mundo, não é em Mato Grosso, não é no Brasil. Então, assim, a comunidade médica, científica, está toda empenhada e atenta, observando cada um dos achados. Isso. Descarta-se tenta-se uma terapêutica, depois descarta-se. Então, tem as tentativas também, que eu compreendo. Mas é essa a razão de ser. E essa é então, assim, no caso objetivo que o telespectador traz aqui para a gente, de duas uma, né? Ou faltou mesmo, porque já faz tempo que o governo comprou esses medicamentos, é natural que acabe e que possam ser repostos aí há bom tempo, ou pode ser que o governo também tenha recuado desses medicamentos controversos, porque chegou a entender que alguns dos itens são ineficazes. Então, eu acho que é até uma pauta boa aí para a gente checar, né? E essa sua análise é a análise mais sensata com relação exatamente a essa questão de medicamentos, com relação a todas essas análises. Os cientistas ainda existem muitas dúvidas, né? Estão se aprofundando. Eu não posso dizer que isso não funciona, aquilo não funciona, isso não dá para você fazer esse tipo de afirmação, né? Porque você tem tanto gente importante que defende, né, o primeiro atendimento, né, como tem gente que condena, né?
Então, eu acho importante esse bom senso, esse equilíbrio nesse momento, até para não incorrer em injustiça. Né? E o que o Natan nos coloca é algo gravíssimo. Isso é o mais importante, é algo gravíssimo, eu vou te explicar por quê. Porque, veja bem, na medida que você vai no centro de triagem, recebe uma cartela com 4 medicamentos, volta para casa, entra numa situação muito mais grave e volta já com 70% de pulmão comprometido, uma doença como essa, é óbito, Kleber. Porque Quantas pessoas têm condições de sair daqui e ir para São Paulo? Está entendendo? Falando nisso, ontem foi o desembargador Rui Ramos, né? Exatamente. Que tem a condição financeira de sair daqui, ir para lá, foi de avião, né? Foi de avião. Avião fretado, né? Agora você fala, quantas pessoas... Você vê o quanto que... O vereador sem Luiz condenar Cláudio, ninguém. Né? Sim, em São Paulo. Exatamente. Sem condenar ninguém, não estou condenando. Mas o quanto que desvelou a desigualdade social em nosso país, a gente, questão da pandemia. olha só, é que o tempo está acabando e eu preciso ler a nota aqui, porque a Secretaria de Saúde de Mato Grosso encaminhou a nota em relação ao centro de triagem. Olha só, o centro de triagem da Covid é referenciado para atender pessoas com sintomas leves do coronavírus. No local são realizados testes rápidos para a detecção da Covid-19, exame de tomografia e atendimento médico. E, se necessário, é prescrita a medicação, se necessária, tá? O paciente também pode retornar à unidade para passar por novas avaliações. Contudo, é importante reforçar que o centro de triagem é um reforço para a rede de atenção básica que é mantida pelas gestões municipais. Em casos de sintomas graves que necessitam de monitoramento médico, a porta de entrada continua sendo as unidades de saúde da rede municipal. Mas tem um porém aqui, não respondeu se estão faltando medicamentos, porque azitromicina e dexametasona fazem parte desse kit Covid. Se o paciente for até lá, ele já não estava bem de saúde, então ele questiona, amanhã, será que eu vou ter condições físicas de voltar lá em uma unidade de saúde, sendo que eu fui no dia foi prescrito, anterior? Né? Exatamente. Ele mostrou, foi prescrito, não foi prescrito, entregue. Não foi prescrito. Ou não foi prescrito? Não, a imagem revela aqui que a única prescrição foi da ivermectina e também da dipirona. E ele recebeu o que foi prescrito? Recebeu o que foi prescrito. Mas a gente perguntou se os medicamentos estão em falta. Prerrogativa do médico, né? Prerrogativa do médico, mas nós perguntamos se os medicamentos estão em falta ou não. Mas ele disse que não está bem de saúde, vai ter que ir no médico hoje. Vai ter que voltar. Vai ter que Eu voltar. acho que a nota foi feliz de dizer isso. O centro de triagem é para triar mesmo, assim, para fazer uma testagem. Mas o centro de triagem só existe porque a atenção básica não funciona. Tem isso também. Olha só, gente. Se tivesse os medicamentos na atenção básica no bairro, você não precisaria de centro de triagem nenhum. Sem dúvida. Bom, depois a gente continua falando sobre a tese isso. do deputado Lúdio, inclusive. Não E é o SUS preconiza isso. Eu acredito que seja isso. Né? Mas é uma tese correta. Nem sabia que era do Lúdio. O Lúdio fala isso também? Fala, exatamente isso. Gente, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.